Olha para cá. Não dá para negociar santidade. Olha para cá. Psh, ei. A parede é preta, a luz é baixa, mas essa casa tem aliança com a santidade. Não dá para negociar a vida com Deus. Você quer ter tudo, você não. Só um pessoal daí de outro lugar, algumas pessoas que moram em outro lugar. Quer ter tudo. Quer ter presença de Deus, unção de Deus, glória de Deus, mas também quer beber, quer fumar, quer cair, quer levantar. É porque Deus me entende, mas não aceita. Segura a mão de quem está perto, fala, não sai, porque vai ficar feio para tu. Olha, é com a gente que papai está falando. Não dá para servir a dois senhores. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Pode aplaudir mesmo com raiva, isso. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus efeitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras. 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 Até o confim da terra. Quebra o arco, corta a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está. O Senhor dos exércitos está. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Fala o tema da palavra para quem está do teu lado. Não fala com uma boca murcha, não fala com preguiça que dá raiva. Fala. Senhor, me liberta. Fala cheia de Deus. Fala cheio do Espírito Santo. Diga para ele: Deus vai se levantar em teu favor. Com a cara que tu falou, ele vai embora agora. Fala com ânimo. Diga: Deus te trouxe nessa noite do romper para te dizer que Ele mesmo se levantará em teu favor. Olha para cá. Eu amo esse texto, como eu amo toda a palavra de Deus. E a Bíblia, que é a boca de Deus na terra, esse texto, nesse texto em específico, está sendo cantado, entoado pelos filhos de Corá. Esse cântico, ele não foi composto, como eu disse no início, em um tempo de bonança, em um tempo onde os filhos de Corá estavam de férias, em um tempo, sabe aquele tempo que você procura a luta e não acha? Alguém já viveu isso? Para de mentira, nunca viveu. Mas aquele tempo que está tudo bem, aquele tempo que está tudo tranquilo e favorável, sabe? Aquele tempo em que o vento está ao seu favor, pastor Amel. Sabe aquele tempo que você olha e você fala assim: rapaz, tá tranquilo. Já resolvi as pendênciazinhas, os capetas estão tudo amarrados, aleluia. As coisas que antes eram tão grandes e tão absurdas estão tudo sob o controle do céu.
Sabe aquele tempo que está tudo bem? Não foi o caso deles. Os historiadores dizem que esse cântico foi entoado em um tempo de guerra, em um tempo de ameaça, em um tempo de afronta, de muita dor. A Bíblia diz no livro do 2 Reis, depois você lê, capítulo 18, capítulo 19, conta-nos a história de quando o rei Ezequias começa a reinar, a governar sobre Judá. E a Bíblia diz que assim que Ezequias começa a reinar, começa a governar, a primeira coisa que ele faz é derrubar os altares de Baal, é derrubar os altares dos deuses estranhos, é derrubar os altos, toda e qualquer estátua, toda e qualquer coisa que atribuísse aos deuses pagãos. Quando Ezequias começa a governar, ele manda derrubar tudo e declara em alto bom som: só existe um a qual nós devemos adorar, só existe um a qual nós devemos servir, e ele é o Deus Todo-Poderoso. E lendo esse texto, esses dias, o Espírito Santo trouxe algo novo ao meu coração, porque a Bíblia diz que Ezequias, ele atribui a Deus, ele confia tanto no Senhor. A Bíblia diz que antes dele não teve nenhum rei, e nem depois dele, que entregasse a Deus, que atribuísse a Deus. Não teve em Judá um rei como ele, e nem depois. O camarada era brabo. Só que o Espírito Santo me ensinou algo, e eu queria que você guardasse na tua alma, guardasse no teu espírito, no teu coração. Sabe por quê? A primeira coisa que os filhos de Corá declaram é o seguinte. Você está com a tua Bíblia aberta aí? Como diz meu irmão pastor Eliel, abre aí para tu não falar que eu vim lá de Belfor Roxo inventar. Olha o que o salmista diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza. A primeira coisa que eu quero que você guarde na tua alma, no teu espírito, é o seguinte: o mundo só conhece a Deus depois do que Ele faz. Mas quem confia em Deus e o conhece de fato, sabe, reconhece que Ele é quem Ele é antes mesmo dele fazer. Está no culto? Está no culto? Porque quando o salmista está declarando Deus é o nosso refúgio e fortaleza, a guerra, a afronta, o problema não tinha sido resolvido. Como nós dizemos, carioca, o pau estava quebrando. Era vento para tudo que é lado. Era capeta que tu pegava no cacho, já viu? Minha mãe já mandou eu parar com isso, mas eu não consigo. Sabe aquela guerra, aquela luta que tu fala assim: rapaz, Deus está me confundindo com a Xena. Quem é homem fala: rapaz, Deus olhou para mim, mirou no Capitão América, mas acertou seu Madruga. Perdão, Senhor. Sabe? É luta para tudo que é lado. Só que o mundo só enxerga Deus, só reconhece quem é Deus quando vê o seu mover. Agora, quem sabe quem Ele é, quem reconhece que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza, mesmo com ameaça para tudo que é lado, mesmo com o inferno se levantando, mesmo que Satanás dobre a afronta, ao invés de estar coado no canto, levanta uma adoração e começa a declarar: Ele é refúgio. Mas o que Ele é? Fortaleza. E mais o que? Socorro, presente na bonança. Não, Ele também está presente no dia mau. Ele também está presente na afronta. Tem alguém que reconhece quem Ele é? Eu não preciso ver Ele agir para reconhecer quem Ele é. Eu não preciso ver as mãos dele para reconhecer que Ele está presente.
Socorro presente é literalmente o salmista dizendo: Ele é companhia que não se ausenta. Todo mundo vai embora, Ele não. Alguém falou para você: tamo junto. Quando tu procurou, estava separado. Alguém disse: conta comigo. Quando tu contou, faltou. E ele, Raquel, ele estava lá no dia mau, no dia bom, tudo dando certo, tudo dando errado, ele estava lá. Ele não te encontra no culto de ações de graça, ele está contigo no meio da guerra. Ele não te encontra só na festa, ele está contigo quando ninguém mais está. Ele estava lá. Segura a mão de quem está do teu lado, não segura na ponta não, já te falei. Quem segura na ponta é falso, para com isso. Segura a mão inteira, ataca calor, pai bobeira. Depois passa álcool na mão, na cara, no cabelo, isso. Fala para ele: todo mundo, qualquer um pode faltar. Não, que essa cara, que essa boca murcha, fala direito. Fala: qualquer um pode faltar. Fala: ele não. Fala: ele não se atrasa. Fala: ele não visualiza a mensagem e responde depois de 2 semanas. Fala: ele não diz que vai e depois some. Fala: ele é socorro presente. Tem alguém que já experimentou da companhia dele? Ai meu Deus do céu! Um dia eu estava no hospital. Quando eu tive a minha caçula, 10 dias depois eu fui parar na UTI. Uma tal de pré-eclâmpsia. Falei: rapaz, se é pré, por que chegou depois? Aleluia. E eu me lembro que eu estava deitado e dizendo ao Senhor: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E orando. Entrou uma enfermeira dentro do quarto. E eu disse para o Senhor: eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. Eu não tinha levado a minha Bíblia, não deu tempo. E eu peguei a Bíblia no celular. E eu me lembro de quando eu abri o livro de Salmos, já estava esse texto. Ou melhor, quando eu abri o aplicativo da Bíblia, já estava esse texto. Deus é refúgio e fortaleza. A enfermeira não era crente. Quando ela entrou no quarto, ela falou: ai, que sensação boa. Eu tô arrepiada. Ai, tem um negócio aqui dentro. Você tem uma energia tão boa. E eu sabendo que era ele, porque enquanto eu lia, eu comecei a chorar, sentindo a presença de Deus. E o Senhor falou para mim, não usou profeta, não veio um anjo, não. Ele falou para mim: eu vou te dar provas de que eu estou contigo. Quando aquela mulher entrou dentro do meu quarto, onde eu estava, eu não tive dúvida. Eu falei: então não é coisa da minha cabeça, o Senhor está aqui. Segura a mão de quem está perto, mas não segura de qualquer jeito, segura cheio do Espírito Santo. Fala para ele: ainda em janeiro, Deus te dará provas palpáveis de que Ele não se ausentou do teu lado, de que Ele não saiu do teu lado. Aí eu queria alguém comigo aqui essa noite. A Bíblia diz que Ezequias derruba os altares. Ele está mandando um recado para o mundo espiritual: acabou a mentira, acabou o engano, acabou a sujeira, acabou a idolatria. Aqui só tem um que governa, e o nome dele é Deus Todo-Poderoso. Meu Espírito Santo me disse: Raquel, guarda isso no teu coração. Todas as vezes que você derrubar um altar de mentira e levantar o altar do único que deve ser adorado, tudo que é de mentira será revelado. É por isso que quando a gente se posiciona em Deus, as coisas começam a pipocar, não é assim? Tu fala: rapaz, a fulana era tão legal. Meu Deus, Derek, meu Deus. E agora? Não é assim? Tudo que é de... Experimente
Experimenta ficar direitinho com Jesus. Experimenta fazer uma oração para Deus. Senhor, arranca tudo que não te agrada. Quando tu olhar para o lado e falar, ué, isso se tu também não for arrancado. Porque falaram para mim que na vida é assim: se tu não for Eva, tu é a serpente. Se tu não é Eva e nem a serpente, como é que é? Se tu não é Eva e nem a maçã, tu é a serpente. Aleluia. Perdão, Senhor, os teus filhos não são, está repreendido. Estou brincando. Olha aqui. Tudo o que era contrário a Deus se voltou contra Ezequias. Alianças que os reis antigos faziam, pactos, acordos. Quando Ezequias começa a governar, ele diz: eu não tenho aliança com Senaqueribe, eu não tenho aliança com quem não adora o mesmo Deus, eu não tenho pacto e nem compromisso com quem não está debaixo da mesma visão. Acabou. Experimenta andar em retidão, que você vai ver. Experimenta. Olha para quem está do teu lado. Quando você levantar, diga para ele, quando você levantar um altar, ao único que é verdadeiro, tudo que é de mentira será revelado. Tudo que é de mentira virá à tona. Fala, se prepare. Deus vai trazer a mentira à tona, para que as pendências sejam resolvidas. Oh meu Deus, há uma graça de Deus aqui. Diga, Deus trará as mentiras à tona, para que as pendências sejam resolvidas. Terceira coisa, olha o que o Espírito Santo me disse: quem confia integralmente em Deus, sabe, entende, reconhece: eu não estou aqui baseado na minha força e nem no que Ele irá fazer. Eu me baseio em quem Ele é.